Olá, boa noite. Boa noite, Diele, Thaís, Marta. Ah, que bacana, vocês estão aí partilhando agora desse momento aqui comigo, hein? Vamos juntas fazer essa live aí? O que vocês acham? Bem, boa noite, amadas. Você que está chegando aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. E para você que está assistindo, que vai assistir essa live, que está assistindo essa live daqui a algum tempo, sinta-se aí abraçada, acolhida, honrada por essa presença aqui, ok? A Aline também está entrando, que bacana. Hoje o tema da live é sobre contato zero. E olha só, aí nós vamos falar o que é o contato zero, devo ou não comunicar o contato zero. Se você optar por comunicar, eu vou te dar 5 dicas fantásticas de fazer isso de forma efetiva, né? Tenho certeza que você vai gostar. E a gente vai colocar aqui um passo a passo, como construir, como realmente colocar em prática esse contato zero, amadas. Boa noite, Martinha. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindas. Diele, que coisa boa. João tá aí também. Sejam bem-vindos. Que bacana. E vocês sabem o que é o contato zero? Né? Teve pessoas me perguntando o que é o contato zero, né? Então, como a gente fala aqui para, né, pessoas que estão em separação, que estão separados, e aí tem filhos, tendo filhos ou não tendo filhos, nós vamos abordar todo esse conteúdo hoje. E aí eu recebi várias perguntas, né? Elas perguntam, mas Ali, e quando tem filho? Como que eu vou fazer esse contato zero com o filho? Né? Vocês acharam que eu não ia abordar esse tema? Não, vamos abordar, ele é de suma importância, né? Extremamente importante e necessário, né? Então, a gente tem o contato zero e a gente também tem o contato mínimo. Então, nos casos, né, para as mulheres que têm, para os casais que têm filhos, que têm negócios em comum, que têm empresas, que têm, às vezes trabalham junto, então aí a gente adota o contato mínimo. Mas antes disso, eu vou pedir um convite, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir para vocês que aqui embaixo nesse aviãozinho, encaminhe ele para alguém que faça sentido dessa live, que você conheça, que você goste, que possa estar passando por um processo de separação. Então, vocês que estão aqui, se vocês puderem enviar, encaminhar para alguém, eu vou estar fazendo isso agora, tá? Eu acho que não divulgou porque não chegou poucas pessoas, né? Chegou poucas pessoas, então vamos divulgar esse conteúdo para outras mulheres ou homens que estão passando aí em processo de separação. Eu acho que é fundamental. Então, tô fazendo isso aqui agora e você, se você puder, se fizer sentido para você, faz isso também e assim a gente consegue compartilhar cada vez mais conhecimento, né? Então, vou estar convidando aqui mais e mais pessoas para que venham aqui para essa live fazer parte dessa egrégora aqui, ok, amadas? Então vamos lá, o que é o contato zero? Né? O que de fato é o contato zero? Eu digo que o contato zero, ele para mim é sinônimo de amor próprio. É você ser forte o bastante para você deixar uma etapa para trás, entende? É você se permitir olhar com mais dignidade para você mesma, entende? É evolutivo o contato zero. É quando você, principalmente, é quando você diz sim a você mesma, entende? Então, o contato zero, muitas vezes, ele é fundamental numa relação. Então, vamos pensar aqui que tem N formas, N tipos de relacionamentos que se rompem após uma separação. Então, tem somente aqueles casais que estão namorando há pouco tempo, tem os casais que de fato tiveram anos, muitos anos, né, de vivência, viveram 10, 15, 20, 30 anos. Então, percebe? Então, é um formato. Então, tem vários tipos de relacionamento que se rompem, né? Olá, oi Martim. Que bacana, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Marcele, seja bem-vinda. Eu estou falando aqui sobre contato zero. Como é você fazer contato zero após uma separação, após um relacionamento que se rompeu. Então, como é fazer isso?
entende? Então tem uma forma segura, uma forma emocionalmente, psicologicamente segura para que você faça isso, com coerência, né, com responsabilidade. Então não muitas vezes as pessoas podem levar o contato zero num outro sentido, num outro aspecto, e na verdade aqui não. A ideia é que você faça um posicionamento responsável diante dessa relação. Então, por isso eu digo, né, que é sinônimo de amor próprio, que é sinônimo de autodignidade, que é você realmente aceitar, né, praticar a aceitação do que foi uma relação que acabou, né, não existe mais. Então, como é que você olha para isso e faz esse contato zero com responsabilidade, né? Então, o que é interessante, né? O que é importante é a gente entender. Por que é tão difícil, muitas vezes, você que terminou de romper, né, um casamento, um relacionamento de muito vínculo, por que é tão difícil, né? Você não aplicar o contato zero, porque tem muito amor envolvido, né? Como eu disse, foram anos de estruturas mentais aqui, condicionadas, criadas, desenvolvidas, anos a fio de relacionamento. Então, você tem uma estrutura mental, né? Aí, consolidada, né? Tá lá no teu subconsciente, não só a companhia, né? Aquele vínculo com essa pessoa. Então, eu digo que o que acontece dentro da nossa mente, por isso que a gente sofre tanto e é tão difícil, tem uma estrutura mental que se divide em 3 partes, que eu digo que é a consciência, o pré-consciente e o subconsciente. Então a consciência é aqui, nós estamos aqui, tudo que nós estamos falando agora está no nível da consciência, né? Eu estou conversando com vocês, vocês estão ouvindo, é o que está acontecendo aqui agora, né? O que está, né? É tudo nesse momento. Tudo que está no pré-consciente são as coisas que eu preciso parar para pensar e acessar, percebe? Então, só para que vocês entendam a dinâmica que acontece aqui na nossa mente, por que é tão difícil aplicar esse contato zero. Então, é tudo que eu tenho que parar, pensar e acessar. Por exemplo, o que eu jantei ontem à noite, eu tenho que parar, pensar, refletir o que foi. Né? Como é que foi o meu aniversário do ano passado? Né? Eu fiz, não fiz? Tinham amigos, não tinham? Como foi? Percebe? Isso está no pré-consciente. E no subconsciente é tudo aquilo, como que eu posso dizer? É tudo aquilo que já está guardado, que foi enraizado, que já foi pré-condicionada anos e anos a fio, né? Então, são aquelas coisas que de tão enraizadas que elas estão, eu acesso no automático. Eu sinto, eu percebo, eu reconheço isso no automático, ok? Faz sentido para vocês? Então, assim, a nossa mente funciona assim. Quando a gente rompe um relacionamento, eu digo que tudo está no nível da alma, percebe? Então, relacionamentos há anos a fio. Imagina quanto mecanismo de repetição e velocidade que vocês foram construindo nessa relação, percebe? O quantos condicionamentos, hábitos, comportamentos gerou, percebe? Essa relação, esse relacionamento de anos a fio, né? Então, imagine uma coisa assim que eu gosto de colocar, né? Imagine anos a fio que vocês sonharam, realizaram, tiveram filhos, adquiriram bens, viajaram, construíram tantas histórias, viveram inúmeras dinâmicas, percebe? Dentro de casa, fora de casa, é tudo conectado um ao outro, né? Um agia, né? Sempre ligado ao outro. Então percebe que quando você pensa como é que eu vou romper uma ligação, um elo tão forte, né, como isso. Então, por isso que eu digo, dentro da sistêmica, nós falamos que isso está no nível da alma, está no nível do subconsciente, está tão enraizado que, de fato, tem sim todo um processo para que você vá trabalhando e conseguindo aplicar esse contato zero. Então, quando você, né, adota esse contato zero, a dificuldade é enorme de se desprender, né, dessa imagem que você construiu. Então, às vezes, você está acionando automaticamente aquele sentimento, aquela emoção que você construiu por anos, né? Então, para que você possa entender melhor, uma das coisas que eu gosto de comparar é quando a gente está aprendendo a dirigir, né? Então, um exemplo, né?
quando a gente está aprendendo a dirigir, você precisa raciocinar, você precisa parar para pensar, você precisa se concentrar em cada ação, no volante, no câmbio, né, nas marchas, no campo de visão, né, porque você está aprendendo. Depois de repetir tantas vezes, você acaba tendo um grande domínio que você faz sem pensar. Então, o sentimento que a gente tem quando acontece uma separação, ela vem nesse nível, percebe? E às vezes, depois de um bom tempo que você passa da separação, você vai percebendo que você está só repetindo um padrão. Você está condicionado ao sentimento que existia, ao sentimento, a tudo que era bom, ao sentimento, né, do que foi. Eu digo que uma separação não acontece da noite para o dia. Então, se aconteceu, é porque ela nem era tão boa assim, de alguma forma. É claro que tem vários formatos de separação, seja por traição, seja porque uma das partes de fato não mais, né, deixou de gostar, o outro deixou de gostar, seja pelo fato que uma das partes seguiu caminhos diferentes, né? Começou a olhar para um outro lado, né, que não condizia mais, que não fazia mais sentido naquele casal. Então percebe que essa correlação com o fato de aprender a dirigir, você desaprende a dirigir? Não desaprende, né? A separação é parecido, né? A gente vai deletar e apagar tudo que aconteceu? Não, pelo contrário. A gente vai aprender a conviver sem deletar tudo que aconteceu. Até porque não é saudável deletar. Até porque não é saudável colocar, sabe, esconder, ocultar, não querer falar, não querer pensar mais, né? Seja bem-vinda, Lucimari, Débora, que bacana, sejam bem-vindos. Então não é saudável ocultar, não falar ou deletar ou querer esquecer, né? A gente tem sempre a posição que uma separação ela precisa dar lugar, a gente precisa dar lugar, né? Dar um lugar a tudo que aconteceu. Precisamos, na verdade, reconhecer tudo que aconteceu. Olhar, ficar com tudo que foi bom, aceitar tudo que foi ruim. É claro que tem vários níveis de aceitação, você não precisa concordar, mas você precisa seguir adiante. E para que você consiga seguir adiante, você de fato precisa aceitar. Não aceitar o que o outro fez, né? Não é nesse nível muitas vezes, porque às vezes você não dá conta de aceitar isso. Mas eu digo aceitar que tem algo maior regendo tudo isso. Aceitar que aquilo aconteceu. A gente não pode mudar, não pode voltar atrás, então tem a ver com aceitação. Então, dar um lugar bom, dar um lugar saudável, trazer para a consciência, de fato, tudo que foi bom. Então, não é esquecer, tá? Então, é dar o lugar correto. Então, é fundamental que a gente entenda essas dinâmicas todas mentais, né? E agora, de certa forma, indo para a prática mesmo, a gente pode dizer que o contato zero é você tirar todos os estímulos, todos os estímulos que estão ao seu redor, né? É encerrar todo e qualquer contato que você tenha com ele, com a história dele, com tudo que diz respeito a ele. Eu tô falando ele ou ela, tá? Amadas e amados. É você, de fato, bloquear esses estímulos para que eles não aumentem, para que eles não fiquem no seu campo de visão, para que você não fique acessando tudo isso. Por quê? Porque rompeu-se. E aí o que você precisa fazer a partir de agora? Você precisa seguir adiante, caminhar, porque ou você se paralisa e fica mergulhada, né? Eu digo que muitas vezes sofrendo, lamentando, mergulhada nessa dor, ou você segue. Então não tem duas formas, não tem um meio termo. Obviamente, algumas pessoas conseguem seguir mais rapidamente, outras, né, em menor tempo, não importa. O importante é dar um passo todo dia, né? O que é bloquear tudo que te vincula a esse ex, a essa ex, né, a esse parceiro em si. Então, tudo isso, amados, implica em colocar fim em toda essa comunicação. É remover ou minimizar todas as oportunidades dele acessar você ou de você acessar ele, por questão emocional, por saúde mental,
nessa fase. A separação, só quem viveu sabe o quanto é doloroso, o quanto é destruidor aqui dentro se você não busca ajuda, se você não aplica métodos cientificamente comprovados que, puxa, esse é o caminho, ok? Então, mesmo que você tenha filhos, né, tudo que eu vou colocar aqui, né, boa parte de tudo isso aqui você pode adotar. Eu recebi várias perguntas falando sobre isso. Então, mesmo que você tenha filhos, boa parte de tudo que eu vou falar hoje aqui você pode adotar, tá? Então, eu vou fazendo minha cola, vou olhando aqui, fiz uma cola para não esquecer de nenhum detalhe. Eu separei assim 4 passos assim fundamentais para você efetivamente aplicar esse contato zero. Então, qual que é a primeira orientação, né? Redes sociais. As redes sociais é o principal, né? Então, o que é a recomendação que eu sempre oriento, né? Reflita verdadeiramente sobre suspender a sua rede social neste momento, né? Claro, eu estou falando aqui para pessoas que estão mergulhadas numa dor, vivendo, né, se você rompeu um relacionamento, se está saudável, se isso foi muito bem alinhado entre vocês, ok, é diferente. Mas eu estou falando aqui para um nível de dor aqui maior, ok, amados? Então, reflita seriamente em suspender a sua rede. Nesse momento, é uma das ações mais efetivas de fato. E o que mais vai te fazer estar fortalecido, o que mais vai te fortalecer nesse momento é quando você bloqueia esse vínculo. Caso não seja possível, limite o menor tempo possível nessas redes. Limite o menor tempo possível, porque ali tá tudo de bom acontecendo. A gente sabe que nas redes sociais tem muita coisa boa, maravilhosa, mas às vezes as pessoas escolhem o que querem colocar, né? E quando a gente sai de relacionamentos, inconscientemente a gente tem tendências, né? Então pode ser que nem tudo que você veja lá, boa parte do que você veja não vai te entristecer, possa te machucar, ok? Então, primeira coisa, segundo passo, né, dentro dessa dica, primeira coisa, deixa de seguir o ex, deixa de seguir esse parceiro, porque assim todas essas informações, essas notificações do que ele está fazendo, aonde ele está indo, com quem ele está se encontrando, se ele está viajando, se ele está se divertindo e curtindo a vida e você está aí mergulhada numa dor enorme, isso nada vem para você. Então deixa de seguir, porque você acaba não sendo notificada, né? Isso não vem para você, né? Então é amor próprio. Então cada um vai seguindo, né? Porque o que acontece? Isso com todas as redes, né? Vai ser natural, né? Tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência natural de sair e às vezes querer colocar isso. Querer colocar, tá bem. Às vezes inconscientemente, a gente não fala assim, a gente fala com total zero julgamento aqui, porque tanto o homem quanto a mulher, quando passa por uma separação, eles acionam muitas vezes o pior que tem, porque a dor é muito grande. E aí, muitas vezes, quando você não está sendo acompanhado por profissionais, você não consegue, às vezes, nem lidar com essa dor. Então, as atitudes, elas não são, nessa fase, atitudes que a gente normalmente pensaria, que a gente refletiria, que a gente olharia com calma para essa ação, para essa atitude, ok? Então, assim, as redes sociais é o principal estímulo que faz realmente o nosso processo regredir, né? A gente regride no nosso processo de avançar após uma separação, ok? É um grande estímulo, perfeito? Porque também, né, normalmente nas redes sociais é isso, a projeção que está ali não é a real, né? É só o que eles decidem contar e às vezes está muito ruim, mas o que está ali é o suficiente para machucar, ferir ainda mais, tá? Então isso tudo te coloca, se você continua ali acessando, vendo, acompanhando, falando com amigos, vendo se tá com amigos, se tá saindo, se não tá, tudo que tá acontecendo, isso cada vez mais vai te colocando numa prisão mental, entendeu? O Bruno colocou que contato zero é para vivermos bem e não para fazer de difícil para o outro. Isso mesmo, né? Eu falo, né, que nesse momento a gente precisamos ser adultos maduros, não é, Bruno? Precisamos agir com maturidade. O contato zero não é
para fazer, né? Não é para questionar, para ficar fazendo picuinha, né? Não é para atingir, não é para afetar, não. É uma ação consciente. Muitas pessoas que desconhecem, muitas vezes fazem isso com outro propósito. Não, eu falo aqui para pessoas maduras, conscientes, que estão vivendo esse processo, que nem sempre a gente está acessando a nossa melhor nível de maturidade pela dor, pelo sofrimento, mas nesse momento, de fato, é fazer com consciência, fazer, que nem eu coloquei, né? O contato zero para mim é amor próprio, é sinônimo de amor próprio. Para mim está machucando, está doendo em mim. Então eu vou prezar por isso, eu vou prezar pela minha integridade emocional, né? Pela minha integridade psicológica, né? E vou procurar estar bem, vou me acolher nesse momento, né? Então é por você, muito bem colocado, Bruno. Thaís, é uma maneira de cicatrizar a ferida. Exatamente, você precisa ir dando lugar a tudo isso, né? Então você ficar olhando, acompanhando, né? Tudo, perguntando para os outros, perguntando para os amigos. Aqui eu coloquei só 4, né? Mas tem várias outras formas, né? Você ir buscar informações com os amigos, buscar informações com a família, saber dessa vida do ex, né? Seja pelas redes sociais ou pelo contato mesmo, é prejudicial, né? Então te coloca cada vez mais nessa prisão mental, onde você fica condicionada, né? E aí, o que é importante, né? Uma das coisas assim que eu acho que é muito importante nesse momento é o momento de você olhar para você. Por quê? Porque se você tá lá cuidando, olhando, focada, né, direcionada para a vida dele, acompanhando tudo, né, que tá acontecendo na vida dele, quem é que tá cuidando de você? Quem é que tá cuidando da sua vida? Quem é que tá cuidando da sua reestruturação, né? Da sua reconstrução da sua vida? Com certeza ele tá lá caminhando, né? Olhando, fazendo. Lembra, as mulheres e os homens recebem a separação de forma totalmente diferente, né? Eu já falei numa live aqui. Então é diferente. Então eles vão caminhar, eles vão seguir, eles vão sentir a separação a longo prazo. Nós mulheres não, nós sentimos de imediato, né? No exato momento a gente sofre muito mais, a gente sofre numa intensidade cientificamente comprovado, numa escala de 10 vezes mais do que o homem. Então isso é real. Então se você tá lá cuidando da vida dele, acompanhando tudo, quem é que tá cuidando da sua vida? Ok? Um outro ponto também é o bloqueio do WhatsApp, né? Então outro segundo passo é o WhatsApp. Então você precisa evitar de falar com ele e ele de você, tá? Então, seja por ligação, seja por WhatsApp, por tudo. Evita ao máximo. Puxa, Ali, mas tenho filhos, como que é, né? Então, não tendo filhos, apaga o contato, encerra a página, apaga o contato. Puxa, ficou uma relação, lembra? Tô falando aqui para relações que estão, né, mergulhadas em dor. Puxa, foi uma relação tranquila, ok, se tornaram amigos, ótimo, né? Aí a gente tem que olhar para outras dinâmicas aí, que cuidado para acontecer aí nessa relação. Puxa, ficou amigo ou não? Precisa de atenção, tá? Então, tem filhos, né? Tem negócios, tem situações, eu gosto de orientar uma ação, né? Principalmente, mude, né? Mude o nome, a identificação do nome dele para um código secreto, entende? Que só você saiba, mas que te choque com a realidade de preferência. Acabou a relação, vamos pensar aqui que foi acabou o relacionamento, seja por você ou por ele, e o caminho agora é para frente, né? Então, mude esse nome para um código secreto, que só você saiba, que te choque, ok? Então, aquilo ali é passado, aquilo ali, né, não deu certo, encerrou, né? Tomou o seu devido lugar e agora a gente caminha para a vida, tá? Então, mude o toque, né? Precisa ser algo que te choque, né? Para que você condicione isso, tá? Não pode ser algo bonitinho, não pode ser algo, né? Então, é algo que te choque, de preferência com a realidade. Eu não sei qual foi a sua realidade, mas que te choque com isso. Uma outra coisa ainda do WhatsApp é apagar, né? Deletar ali aquelas informações, aquelas lembranças, aquelas fotos, imagens, sei lá, viagens, passeios, jantares, aquelas informações todas que vocês fizeram, porque
Eu acompanho muitas mulheres, né? Elas vão lá e pegam, né? E olha, começa a olhar e olha como era isso. E aí o sofrimento vai cada vez mais aumentando. Então a orientação é: delete tudo aquilo. Aceite que acabou, delete tudo e não deixa vestígios para que você volte atrás. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Me deem um sinal aqui, só para que eu possa seguir, tá bem? Então, em casos também, não só de filhos, né? A gente tendo algumas mulheres que viveram e ainda vivem uma separação, mas de um relacionamento abusivo. Então, abusivo sem filhos, né? Bloqueia o contato, cancela, troca de número, é diferente, tá? A postura é diferente. Abusivo, mas com filhos, puxa, a gente precisa olhar com calma. Como que é? Então é narcisista, é tóxico, é abusivo, como que é? A gente precisa investigar um pouquinho mais para que eu possa, né, de forma consciente, eticamente, aqui dar uma orientação melhor, tá bom? Se tiver alguém aqui com essa questão, pode me chamar no direct que a gente conversa também mais particularmente. É importante entender esse contexto e ter certeza, identificar. Uma relação abusiva é diferente de uma relação tóxica, que é diferente de uma relação narcisista, ok? Então, o que é interessante também, nesse caso, quando se tem os filhos, né, ou negócios, a gente vai limitar ao contato mínimo. Não vai ser zero, afinal de contas, vocês têm uma vida em comum, ok? No terceiro passo também, para a gente colocar esse contato zero em prática, se trata dos objetos, de tudo que está na sua casa. Do tipo porta-retratos, quadros, álbuns, presentes, objetos de viagens, tudo que faz você lembrar dele. Então tem muitas pessoas às vezes que separam e a casa está exatamente do mesmo jeito. Você entra, a casa era do casal, a casa representa o casal, a casa representa, às vezes está ali todas as viagens que o casal fizeram juntos. Então ela tem muita, não só energeticamente, mas ela tá ali implicitamente, né? Que ali é como se a relação fosse a mesma. Não é a mesma. A gente sabe que comprovadamente, quando acontece uma separação, é importante você começar a mudar as coisas. Mudar. É uma nova vida, é um recomeço. Aquela casa é importante que tenha a sua cara, a sua vibração, né? Que reflita você. É um momento, é uma oportunidade que você tem de começar a construir. Então, quem é, né, essa nova, né, vamos colocar aqui na minha pessoa, né, essa Ali agora. A Ali antiga não existe mais, aquela Ali esposa, aquela Ali, né, que tinha aquele estado civil, né, que era a Ali do fulano, que a gente sempre coloca, né, a Ali do fulano, fulano da fulana. Então não é mais. Então é importante que você vai se desprendendo, desapegando desse passado e começando com muito respeito, amorosamente, você ir construindo essa nova história. Então você muda um pouco o quarto, muda a sala, muda os móveis, tira, né? Pegue isso. E uma recomendação que eu dou é não saia jogando fora as coisas. Né? Eu falo isso porque atendo muitas mulheres e as mulheres falam, né? Joguei tudo fora, rasguei tudo na hora daquela etapa, né? Você sempre me veio falando aqui, tem várias etapas na separação. Uma delas é a raiva, é o ódio, né? É a inconformidade com tudo que aconteceu. Ainda mais dependendo do tipo de rompimento que foi, né? Então, o que é importante? Eu gosto, né? Pegue tudo que tá ali do ex, tudo que tá ali que representa a história de vocês junto, pegue tudo, guarde numa caixa, coloque tudo dentro de uma caixa, para que você futuramente, quando você estiver fortemente saudável, né? Quando você estiver fortalecida, você possa pegar isso e dar o destino correto. Porque muitas pessoas jogam tudo, quebram, né? Enfim, doam e depois se arrepende porque tem filhos ali em comum, tem uma história em comum. Então, dentro da visão sistêmica, quando a gente, eu digo que dá lugar devido, é você dar lugar de honra a tudo que aconteceu, né? Teve muitas coisas boas, teve coisas ruins, né? A gente separa pelo que foi ruim, mas houveram muitas coisas boas. Então, quando eu digo guarda tudo numa caixa e dá o devido lugar, com honra, com gratidão, reconhecendo o que foi bom,
fica com o que foi bom, né? O ruim vai estar aí, ó, latente. Às vezes por uma vida toda. Não deve. A ideia é que não fique aí, né? E que você dá lugar. Então guarda tudo, mas assim, guarda e não deixa à vista. Guarda, coloca lá no sótão, lá no ático. Porque tendemos muitas vezes ir lá, chorar, pegar aquilo tudo de volta e aquilo, né, vem à tona novamente todo aquele sofrimento, ok? Então a ideia é isso, ok? E o quarto passo, eu acho que é uma coisa assim fundamental que eu gosto de dizer. Quando você se pegar angustiada, lembrando de todas essas memórias boas, positivas, sofrendo, bater aquela dor, né? Porque eu sei que vai bater, se não bateu, vai bater. Eu imagino que já bateu muitas vezes. Sabe aquela dor, né, da separação, do rompimento, aquela dor que dói na alma? Então, uma ação que eu gosto de recomendar, né, para todas as mulheres, é você, nesse momento, bateu aquela dor, bateu aquela tristeza, que você cai, né, que você realmente às vezes desaba, você para tudo nesse momento. Na mesma hora, você faça uma reverência, tá? Você inspira 3 a 5 vezes profundamente. E aí você diz, né? Eu agradeço a todas essas memórias felizes que eu tive com você, com a pessoa. Fale o nome dela, tá? Mas a partir de agora eu escolho seguir e construir a minha vida. Eu deixo com você, fulano, tudo que é seu. E eu fico comigo, eu fico com tudo que é meu. E assim eu decido seguir em paz e ser feliz. Faça essa reverência, inspira 2, 3 vezes, repete de novo, dá lugar, percebe? Essa é uma ação sistêmica onde você dá lugar àquilo. Então, aquela dor profunda, você sente, receba, acolha aquela dor, mas você verbalize isso, tá? Você dá lugar, né? Por mais que aquilo talvez não faça sentido para você nesse momento, mas você vá verbalizando, né? Eu digo que a gente só constrói memórias afetivas, a gente só constrói estruturas mentais no subconsciente repetindo, agindo. Então você precisa falar para que você vá internalizando isso, ok? Então olha só, né? O contato zero, primeiro é você romper todos esses estímulos, é um ato de amor próprio, implica em você, né, suspender, bloquear, deixar de seguir, ocultar essas notificações tudo, né, nas redes sociais. Segundo, o WhatsApp, bloqueie se for possível, se não apague lembranças, se não, né, resumindo aqui, se não você pode colocar um código secreto para que te reflita. Terceiro passo, tire os objetos de lembrança, guarde, depois dê um destino saudável. Quarto passo, terceiro, objetos. E quarto passo, quando bater a dor, você faz esse acolhimento desse lugar devido a essa dor. Ok? Faz sentido para vocês, amadas? Keila, seja bem-vinda. Heloísa, seja bem-vinda. Aninha, Ana, Carla, que bacana, que bom que vocês estão aqui, amadas. Que bom, tô bem feliz, né? Que vocês estão aqui comigo. Então, acabamos de falar aqui revisando um pouco do contato zero, das 4, né, ações mais importantes nesse momento. Quiserem, né, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, fiquem super à vontade. O tema hoje está um pouco light, a gente consegue ir conversando mais. E aí, o que acontece? Muitas mulheres perguntam para mim, mas Ali, eu comunico ou não comunico que eu vou fazer esse contato zero, né? Ficam na dúvida. Então, vai depender aí de alguns fatores. Tem alguns cenários aí pra gente considerar. Depende da forma com que esse relacionamento se rompeu, né? Terminou. Então, como é que foi essa relação, né? Esse relacionamento? Terminou bem, de forma saudável, tá tranquila, né? Mais um motivo para você comunicar, né? Bem, saudável, tá tranquila, mas eu tenho um relacionamento com ele, ficou o que é bom e a gente se tornou amigos, ok, não faz sentido, né? Eu tô falando aqui, né, para quando você tá mergulhada na dor, quando realmente você precisa tirar todo o foco e você seguir adiante, né? Então,
eu recomendo fortemente que você comunique, faça esse comunicado sim, ok? Aí a gente precisa olhar, né? Vamos tirar aqui a parte das situações que tem filhos que a gente já falou a respeito, a gente vai limitar o contato mínimo, estritamente relacionado aos filhos, aos negócios que existem em comum, mas acima de tudo, o mais importante é que você esteja seguramente confortável, emocionalmente tranquila, confortável para fazer essa comunicação, tá? E aí eu gosto de alinhar 5 passos para que a gente possa fazer essa comunicação de forma clara, assertiva, né? Agora, principalmente em situações que houve traição, um saiu de casa, um deixou e o outro ainda amava, que tem essa dor, que tem, né, todos esses quesitos. Mesmo que você pediu a separação, ainda tem muita dor aí, né? A gente, quando pede separação, a gente sofre um processo reverso. A gente tem, uma dor maior, é uma dor, quer dizer, tão grande quanto, né? Porque você de fato não queria, você também idealizou. Então são dores diferentes, mas em níveis quase que, né, iguais, ok? Então é fundamental, quando tem essas questões, é fundamental que o contato, que a comunicação aconteça. E como que é a indicação? Como eu devo fazer essa comunicação? Então, a primeira dica que eu gosto de dar é que essa comunicação precisa ser feita por telefone, usando a tua voz. Ou pessoalmente, se isso for seguramente tranquilo para você, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, não é seguramente tranquilo, né, amadas? Eu sei disso, né? Eu sei que não é. A Lucimara aqui, eu avisei que não iria mais falar com ele. Perfeito, você estava segura emocionalmente, você está nesse processo, né? Mas que bacana o teu nível de amor próprio, de consciência, de maturidade, de força, né? Que bacana que você está conseguindo e conseguiu comunicar, né? Mas nem todas as mulheres às vezes está vivendo numa relação que ela consiga, né? Aqui a gente se bloqueia pelo menos uma vez por dia, por semana, e desbloqueia porque ainda tem muita coisa para resolver. Exato, ó, que eu acabei de comentar. Então, tem situações que ainda tá alinhando muitas coisas. Então, assim, o que é a dica, né? Que se você for comunicar, você faça essa comunicação por telefone, pela sua voz, né? Para que sinta, muda. Porque hoje virou muito comum e rotineiro qualquer mensagem de WhatsApp, né? Então, qual que é o intuito aí, né? Se você não pode falar pessoalmente ou por telefone usando a tua voz, que você faça então por e-mail, não pelo WhatsApp. Por quê? Percebe que aí você já muda o padrão dessa comunicação, você já muda o padrão desse contato. Em muitos casos, relações abusivas, né? Às vezes o homem ou o homem se sente ferido quando a mulher, ou vice-versa, né, pediu a separação. Às vezes ele mesmo já busca, ele mesmo já determina essa relação. Então, aceite esse formato, siga. Então, no pior, se você não consegue pessoalmente, faça por e-mail. É uma comunicação extremamente diferente, chocante, né? Muda totalmente, não é mais comum, ok? Eu falo isso porque tem muitas, eu acompanho, e tem muitas situações que elas são de extrema dor, né? De dinâmicas extremamente abusivas, ou mesmo quando não precisa ser abusiva, mas os dois estão mergulhados em muita dor. Os dois emocionalmente às vezes não têm estrutura para filtrar o que eu falo, o que eu devo falar, o que é melhor, o que não é, o que é ego, o que é drama, o que é mágoa, o que é dor e o que é realidade, né? Então a Thaís está colocando aqui: o afastamento evita a manipulação. Exato, perfeito, Thaís, perfeito. Evita, você não dá margem. Lembra, amor próprio, você não dá margem para você ser cada vez mais invadida, muitas vezes, né? Então, isso é fundamental, ok? A segunda dica para você formalizar esse comunicado a sua fala tem que ser curta. Primeiro, não seja má. Não seja má, não queira aqui falar coisas ofensivas, não fale das mágoas que ficaram, do quanto você ficou decepcionada com ele, nada que possa gerar ainda mais diálogos, percebe?
percebe? Nada que possa gerar ainda mais diálogo, né? Se você for falar algo, né, eu digo que dê pano para manga, entendeu? Que vai voltar e vai continuar aquele círculo vicioso de, né, ou aquela relação às vezes de dependência, de codependência, de sofrimento, onde vocês debatem, numa separação não dá para dizer ele tem razão, ela tem razão, não tem razão. É um processo bastante delicado, ok? Então, essa é a principal, né? O fato é que dificilmente vocês estão bem emocionalmente, né? Para discernir nesse momento a forma com que se falar, a forma como conduzir tudo isso, ok? A terceira dica, essa fala, ela se trata de você, entende? Nada nessa fala, nessa mensagem que você escreva por e-mail, que você fale com ele, nada é sobre o outro. Essa fala é sobre você. Então coloque primeiro, coloque na primeira pessoa. Por exemplo, quando você me procura, eu me sinto assim. E aí eu percebo que acontece isso comigo. E então eu decido me distanciar. Eu estarei bem, então não me procure mais. Entende, amada? Ponto. Ponto. É uma frase extremamente curta. Então, né? Quando você me procura, eu me sinto assim, acontece isso comigo, eu sinto isso, aquilo, né? Então, né, eu percebo que isso faz mal para mim e eu decido me distanciar. Ponto. Entende? Então, é bom, você tem que falar o que é bom para você, o que não é bom para você. Fale na primeira pessoa, ok? Nada de falar dele, tá? Nesse momento, às vezes a gente está revoltada, indignada com a postura, né, com as dores, com tudo que está acontecendo. Naturalmente, a gente tende a misturar tudo, tá? Então, é um exercício muito grande que precisa ir fazendo para fazer essa comunicação. Então, quarta dica, não use essa mensagem para declarar o seu profundo amor. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas não bateu aquela vontade de fazer aquela carta de agradecimento por tudo que foi bom, porque naquela tentativa inconsciente que ele repensa, que ele reveja, tudo. Eu não sei se aconteceu só isso comigo, hein? Mas olha, não é o que eu ouço das minhas clientes. Aconteceu isso com vocês? Bateu vontade de mandar mensagem de agradecimento, do quanto que você amou, do quanto isso e aquilo? Eu quero ouvir aqui de vocês, hein? Me contem aí, tá? Então, nada disso. Agora, quem está no controle é a mulher madura, consciente, entendeu? O espaço aqui, nesse momento que você está praticando, é para que você se sinta segura, né? E não é para deixar ele se sentindo mais ainda seguro do amor, né? Que você tenha por ele. Então, não alimente esse amor, né? Nele. Não alimente esse ego, nada de declarações, amadas, nada disso. E a quinta e última dica é não responda a mensagem. Ele vai responder a mensagem, normalmente vai, ele ou ela vai responder, então não responda a mensagem. Por quê? Para que você não perca a sua própria credibilidade, a sua própria autoconfiança. Combinei, fiz, né? Puxa, foi uma desconstrução enorme aqui para fazer isso, e aí ele responde e você começa a responder e aí volta tudo normal, entende? Então não responda. No pior das hipóteses, você vai responder com uma única frase: minha decisão já foi tomada, ponto. É isso, amadas, né? É isso que vai nos fortalecendo cada vez mais, vai nos dando, por mais que você não tenha estrutura de segurança, mas você começa a construir, né? Então, assim, o que é importante, né? Primeiro, né? Falando aqui em linhas gerais, percebe que quando você tem filhos, por quê? Quando a gente tem os filhos, tendemos a misturar, tendemos a achar que, como ele é pai, né? E você é mãe, a relação vai ser a mesma, o diálogo vai ser a mesma, né? O tom, seja de carinho, respeitoso, que deve ser, mas a gente tende a achar que vai ser tudo ao normal. E não vai ser, essa comunicação vai ser totalmente... Vocês vão perceber, vocês já percebem, aquelas que já estão separadas há algum tempo, tá vivendo esse processo, você vai perceber que a comunicação muda. Acabou o mimimi, acabou o carinho, acabou, muda, né? Na maioria dos casos. Então, você percebe, primeira coisa assim, primeira consciência que dói a gente sentir, perceber, é que o vínculo agora do pai é com os filhos, entende?
Agora, o pai faz parte da vida dos filhos, faz parte, sempre vai fazer, mas não mais da sua vida. E isso é chocante, isso é doloroso, né? Considera que esse seu ex já fez parte da tua vida, mas ele não mais fará, percebe? Então você vai intermediar todo esse contato de forma respeitosa, da melhor forma que você der conta, né, de manter, né? Bem isso, Thaís, agir com muita sabedoria, porém distante emocionalmente, percebe? Não é fácil, amadas, a gente precisa estar sendo assistidas. Então, porém emocionalmente distantes, percebe? Então, após essa separação, a gente tende a colocar muita energia, né, entre o ex e os filhos. Por quê? Porque a única coisa que restou, né, às vezes de uma vida inteira, foi essa ligação, né, do pai com os filhos. E aí, às vezes, a gente tende, né, a errar. E eu falo desse lugar, sabe, amadas? Porque como a gente está tão confusa, a gente não consegue discernir nesse momento. Então, você vai, às vezes, vai falar mal para os filhos inconscientemente, você vai questionar esse pai, você vai criticar esse pai, e aí, amadas, é um perigo muito grande. E aí a gente entra numa seara tão profunda, que é tão prejudicial para esses filhos. Então, por pior é a dor que está aqui, ó, no peito aqui explodindo, né? Por pior, por mais os motivos que você tenha, de fato, de tudo aquilo que ele errou, que ele fez, que ele puxa, que ele te feriu, amadas, cuide. Esses filhos, primeiro porque alienação parental, né? Mas eu não olho nem tanto por esse lado, mas eu olho pelo peso sistêmico, pelo peso que esses filhos vão carregar, pela mágoa, pelo sofrimento, pela dor, né, que esses filhos vão carregar ao longo do tempo. Então você está construindo uma imagem. Esse homem, possivelmente ele não foi, ele com certeza foi um bom marido, vocês tiveram, né, fases ruins, o casamento não deu certo por vários motivos e vocês romperam. Mas isso não desconstrói a figura de pai, a figura paterna, a figura do amor que esse pai tem por esses filhos. Nada pode ser... esse sentimento, sistemicamente, tem um peso muito profundo. Que a gente possa abalar a visão desse pai para com esses filhos, amadas. Então, olha quanta sabedoria, né? Quanta sabedoria a gente precisa ter e quanta força, porque isso implica força e implica postura, é uma escolha. Por mais que o outro errou com você, errou muito com você, né? Eu tenho clientes atendo assim, maridos que errou assim, uau, meu Deus, como foi a capacidade, que nível chegou, mas percebe que alguém precisa ser forte nessa relação. Se alguém é imaturo, vai ter que ter o lado que seja maduro, e às vezes isso compete a nós, pela saúde emocional nossa e dos filhos, percebe? Faz sentido, amadas, para vocês? É bastante complicado, né? Então, assim, priorize o bem-estar dos filhos, seu e dos filhos. Não focar no drama, na dor, no ego, porque eu falo que eu brinco, né? Brinco não, mas falo a verdade, né? Eu falo que uma separação é tudo que você precisa para conhecer o inferno, o teu inferno. O inferno do que você é capaz de fazer, da dor, do sofrimento, dos sentimentos ruins que você é capaz de acessar, né? Eu falo desse lugar, amadas, né? Tá fazendo sentido? A Marta colocou, os filhos sofrem muito com isso. Bem isso. Tomar muito cuidado para não falar mal do pai para os filhos. É exatamente isso. Então, é muito importante a gente ter ideia do quanto isso é prejudicial, amadas, do quanto isso prejudica os filhos, né? Então, fez sentido para vocês? Um outro ponto que eu sempre falo, né? Tem que aguentar firme. Aguentar firme, né? Nesse lugar de maturidade e de consciência. Oi, Ana. Ana acabou de entrar, nossa live vai ficar salva, tá? Então, não caia na tentação também, muitas vezes, de se culpar, seja por você ou pelo outro, porque às vezes você, né, tá caminhando aí tranquila, você fez o que te competia da melhor forma possível, né? E aí você culpa, né, esse outro perante os filhos também, né? Então, cuidar, né, sempre desse lugar,
né? É muito importante, amadas. Que bom, fiquei bem feliz de vocês estarem aqui comigo. A live vai ficar salva. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, também depois, particularmente, dependendo cada situação, no meu direct, fique super à vontade, vou estar super à disposição para vocês sempre, amadas. Ok? Vou deixar vocês, vou encerrar a live. Gratidão aqui, honrada e agradecida por todas vocês que acompanharam aqui, tá? Por vocês amadas e amados que me acompanharam aqui, tá bom? Até a próxima live, ok? Um beijo grande em todas vocês.